Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar a nossa formação em apresentação. Eu sou Abraão Levi, sou professor, sou pedagogo, sou gestor escolar, também sou formador e atualmente eu estou como coordenador da creche Vida Videira do Instituto Vida Videira, em parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza. E estou agora muito feliz pela participação de todos aqui que vão chegar e que estão chegando. A nossa temática de hoje, nós vamos discutir sobre o professor do século XXI. E, e nós precisamos estar atualizados, estar preparados para as coisas novas que estão sempre surgindo na nossa rotina e no nosso dia a dia como professor da educação, como gestor, como diretor, como coordenador, e a gente precisa estar sempre atualizados. E para início da nossa conversa, eu quero apresentar para vocês alguns materiais que eu utilizo no meu dia a dia. E um deles faz parte dessa elaboração da temática do professor inovador, né? Saudades, né, tia Carmen? É isso aí. O primeiro deles é Práticas Pedagógicas para o século XXI, né? Então, você que quer descobrir mais a respeito do professor do século XXI, tá aqui a minha sugestão de leitura, certo? Ele traz para a gente uma socio-orientação digital e o humanismo ético em relação a essas TICs, a essas tecnologias da educação. Então, é um livro muito bom, boas informações nós temos aqui, boas contribuições nós temos nesse livro, e ele vai lhe ajudar bastante nesse novo momento que nós estamos vivendo e que a educação está passando. A segunda indicação que eu sempre faço para muitos gestores e muitos professores, principalmente, é o livro Planejamento. Esse livro, ele fala sobre como planejar a educação para o desenvolvimento de competências. Então, o que tiver de informações que você quer buscar para elaboração de planejamentos, você pode encontrar também nesse livro. E ele faz parte muito, muito mesmo da minha rotina de planejamento e eu pego muitas orientações desse livro, né? E ele é muito bom, né? E a minha terceira indicação, não muito fino, né? Porque esse livro, ele realmente vai lhe dar uma bússola para você desenvolver as suas habilidades de planejamento de aula. E o nome dele é Aula Nota 10, de Doug Lemur, da Fundação Lehman. Esse livro é fantástico para a gente desenvolver as nossas competências e habilidades para um planejamento bem claro, bem objetivo, bem sucinto dentro das nossas práticas e rotinas na escola. Então, aqui você vai ter várias orientações de como dar uma aula nota 10. Uma aula nota 10 referente à transmissão de conhecimento e de informações para os nossos alunos, para os nossos professores também. Então, segue aqui essas 3 dicas de início para vocês. Bom, gente, eu quero lembrar a vocês que quem não puder participar agora ao vivo, né? A gente vai estar disponibilizando depois esse vídeo editado dessa gravação. Nós estamos ao vivo, né? E a gente vai poder rever depois, né? Que vai ter uma edição e tudo mais. Mas eu quero lembrar para vocês que é importante a gente participar agora e o fórum eu vou deixar ele aberto aqui no chat para depois a gente
dar início às perguntas. Mas vamos começar a nossa temática de hoje sobre o professor do século XXI, né? Quem recebeu o material deve estar já acompanhando aí as informações dos textos que estão pertinentes aos nossos assuntos hoje, né? Então, o texto que eu compartilhei com vocês pelos grupos de WhatsApp e por e-mail, quem ainda não tem pode solicitar depois o material, eu vou estar disponibilizando. Me mande um e-mail, tá certo? Lá na descrição do meu Instagram e também eu vou colocar aqui o meu e-mail para que vocês possam estar solicitando o material e eu disponibilizar para vocês em primeira mão. Esse material está muito rico de informações, certo? E ele pode ser compartilhado, pode ser discutido na sua escola, pode ser discutido. Deixa eu só botar aqui o e-mail, aqui no chat, para que vocês possam estarem estudando, lendo. Eu quero lembrar, gente, nós somos da área da educação e nós precisamos constantemente estar preparados, estudar, pesquisar, ler, porque, gente, não tem como você, no contexto atual, não fazer nenhum tipo de leitura, não fazer nenhum tipo de pesquisa, não assistir nenhum tipo de webinar voltado para a sua área. E, gente, pessoas que não praticam leitura, principalmente educadores que não praticam leitura, que não participam de fóruns de discussão sobre educação, que não participam de formações em contextos, formações continuadas dentro das suas instituições, dificilmente ele vai poder acompanhar os avanços que nós estamos vivendo, que a educação passa constantemente, né? Muita coisa mudou, muita coisa vem mudando e você precisa acompanhar esses processos, você precisa estar um passo à frente desse processo. Como? Lendo, estudando, né? Participando de discussões, participando de fóruns, pesquisando constantemente. E isso vai fazer você evoluir, isso vai fazer você ser um professor eficiente e eficaz na sua rotina escolar, nas suas práticas pedagógicas, né? Então, para início de conversa, no nosso texto, nós temos uma abertura e nós vamos falar sobre essa forma mútua de o professor desenvolver as suas competências e habilidades no contexto atual. Ensinar é uma tarefa que precisa de esforço e dedicação de todas as partes em uma sociedade que gera novos conhecimentos constantemente. Como eu falei no início, professores abertos a serem também aprendizes são um diferencial. Foi o que eu acabei de falar. Professor aberto à aprendizagem é um diferencial muito grande na escola, na sala de aula, na vida e na sua carreira. Formar pessoas neste século envolve o ensino de dentro e fora da sala de aula, que integre conteúdos já tradicionais e habilidades de uma realidade tecnológica e comunicativa. Então, nós temos ferramentas, nós temos instrumentos que facilitam a nossa comunicação com o aluno, que facilitam o nosso trabalho com a escola, com os professores, com todos que fazem parte da escola. E a gente precisa desenvolver essas habilidades e essas competências para o uso dessas ferramentas. Na minha fala, eu sempre digo para todo mundo, para todos os professores, para todas as pessoas que fazem parte da educação, não só isso, em que não existe nenhum tipo de tecnologia que substitua o papel do professor na sala de aula. Não há. Gente, o professor na sala de aula, ele é essencial. E esse professor na sala de aula, como é essencial, que está dentro, que está encaixado dentro dessas habilidades e dessas competências, dessas tecnologias de comunicação, e ele usa isso como instrumento, como ferramenta para desenvolver o conhecimento e as habilidades e competências de seus alunos em sala de aula,
ele vai ter sucesso na sua jornada, ele vai ter sucesso na sua trajetória, e ele vai trazer o sucesso para a vida dos seus alunos. Então, é essencial que esse professor use das suas ideias já tradicionais e modele elas ao que nós estamos vivendo agora, nesse desenvolvimento, nessa realidade que nós estamos vivendo agora. Então, a pergunta é: quais as competências do professor do século XXI? Quais são essas competências do professor do século XXI? E é isso que você vai descobrir, é isso que nós vamos descobrir agora nessa nossa formação em contexto. Então, formar, né, construir conhecimento, o educando, o professor, ele vai construir o conhecimento do aluno, ele é a ponte para a construção desse conhecimento do aluno, e ele precisa estar atualizado para que essa ponte ela não se quebre, essa ponte, essa ligação não se desfaça, e o aluno acaba não desenvolvendo as suas habilidades e competências e aprendizagens e conhecimentos, porque aquele professor faltou nas suas práticas dentro da sala de aula. Então, é importante entender, para a gente compreender melhor o contexto que a gente está vivendo, nós precisamos entender a educação de hoje, precisamos compreender quem são os alunos de hoje. Quem é esses alunos de hoje? Para eu desenvolver algo, um trabalho, um projeto com esses alunos de hoje, eu preciso entender quem são eles. Preciso saber qual é o perfil desse aluno, qual é o contexto que ele está vivendo agora. Então, nós vamos construir esses conhecimentos através dessa pesquisa que a gente vai fazer desses alunos, né? Traçar esse perfil do aluno para a gente desenvolver isso. Então, no ponto do nosso texto, eu falo sobre a educação 4.0. Para a gente entender a educação 4.0, eu preciso entender como é que as revoluções industriais. O que aconteceu durante as revoluções industriais? Nós já estamos na Revolução Industrial 4.0. É uma evolução muito grande tecnológica por conta da nossa trajetória, do nosso contexto histórico, do nosso contexto da educação atual, né, que a gente está caminhando para que possamos chegar a essa evolução 4.0 da educação. De longe nós já viemos. E como eu falei mais uma vez, não existe tecnologia no mundo que substitua o papel do professor. A tecnologia ela vai ser instrumento e vai ser ferramenta para facilitar a aprendizagem e o conhecimento do aluno, da forma, não só tirando a forma tradicional, mas aproveitando as formas tradicionais que a educação traz em no nosso convívio, no nosso contexto educacional de hoje, né? Então, a educação 4.0 teve início a partir da quarta onda da Revolução Industrial e das tecnologias disruptivas. Dessa última onda é modificada também a maneira de se adquirir conhecimento pela automatização e facilidade nos processos, como eu falei para vocês, o que a tecnologia, o que a indústria está vivendo hoje. E para a educação 4.0, une-se todo o conhecimento já aplicado dentro de sala de aula. Então, nenhum conhecimento que já foi aplicado na sala de aula era descartado para esses processos novos da educação. Então, com a exceção de novas tendências digitais. Então, a gente já deve imaginar aí as questões dessas tendências que nós estamos vivendo hoje, em 2021. O fator importante é que o século XXI representa um momento de softwares e inteligência artificial, que é bastante notável na rotina de diversos países hoje. Então, para a educação, isso está, além de ser aplicado somente dentro da sala de aula, mas em toda a gestão, a fim de gerar análises mais assertivas de cada aluno. Então, eu não posso usar metodologias tradicionais em um aluno que vive em uma educação totalmente digital. Não é que nós vamos descartar o livro didático, ou o material didático, ou a lousa, ou o quadro, ou o giz, ou o pincel, ou o caderno, ou o lápis. Não estamos falando sobre isso. Mas sim de introduzir, além desses materiais, esse uso da tecnologia.
Nós temos diversos dispositivos que facilitam a nossa prática da sala de aula e a nossa prática também da gestão. Então, nem o professor e nem a gestão da escola está fora dessa evolução, né? A escola, a gestão da escola precisa adaptar toda a sua estrutura física e toda a sua estrutura intencional de suas ações na educação dentro da escola para essas revoluções e essas tecnologias que nós estamos vivendo hoje. Então, a escola que não participa, que não está no contexto atual, ela acaba sendo uma escola retrógrada. Então, ela vai sempre estar um passo atrás, enquanto a escola que usa das tecnologias e usa das ferramentas tecnológicas está sempre um passo à frente. A gestão está sempre um passo à frente, o professor está sempre um passo à frente, porque ele está entendendo o momento de hoje, ele está entendendo, ele está tendo a concepção do contexto de hoje e está aproveitando a estrutura que ele já tem para criar novas estruturas, para adquirir novas estruturas, para adquirir novas ferramentas, porque ele entende que ele precisa utilizar essas ferramentas para transmissão, para facilitação dos conhecimentos, dos conteúdos que são planejados, que são pensados para alcançar aquele aluno, né? Então, para a gente entender essas revoluções e esse contexto da educação hoje, da educação 4.0, a gente precisa entender as gerações. Essa geração de hoje, como eu falei no início, a gente precisa entender o contexto do aluno hoje, o contexto da escola hoje, o que esse aluno está vivendo, quem é esse aluno, na verdade, quem é esse aluno que nós temos hoje, o que ele quer descobrir, o que ele quer buscar, o que ele quer de conhecimento. Nós não estamos mais naquela época em que nós passamos conteúdo para o aluno e é o conteúdo que a gente passa para ele que ele tem que aprender. A gente esquece, em diversas manias que nós temos na sala de aula, de que o aluno ele é um depósito de conhecimento e você vai ali depositando nele todo o conhecimento que você estuda, que você pesquisa para dar a sua aula, dentro do seu planejamento. Esse tradicionalismo, ele acaba afetando a evolução desse aluno e processo de conhecimento que ele está passando. E a gente precisa analisar esse fator e pensar como é que eu posso transmitir esse conhecimento, não mais como um aluno que é depósito de conhecimento, mas usar o que aquele aluno já sabe, o que aquele aluno já conhece, porque ele é um participante dessa revolução, dessa evolução tecnológica que nós estamos vivendo hoje, e às vezes muito mais do que o professor. Por exemplo, numa sala de aula que está acontecendo o ensino híbrido, em que há presencial e há o remoto, né? E ali aquele professor que já tem anos de carreira, que já tem anos de jornada escolar na vida, chegou dentro desse momento e ele não consegue usufruir e nem utilizar as ferramentas disponíveis que estão na sua sala de aula. O projetor, ou o computador, ou então aquela câmera que vai transmitir a informação, aquela aula para aquele aluno. O processo híbrido, ele facilita a transmissão de conhecimento para o aluno, mas às vezes o professor ele quer estar mais perto daquele aluno para descobrir os seus déficits de aprendizagem. E aí esse professor acaba não concedendo a entender como é que se usa essas ferramentas, e aí surge um aluno que conhece da tecnologia, que sabe muito mais de tecnologia do que aquele professor, e acaba ali ajudando aquele professor a usar aquela ferramenta, a entender aquela ferramenta, a utilizar aquele material e facilitar a sua aula. Existem muitos contextos assim, né? E eu preciso, como professor, me esforçar para entender a tecnologia, para entender como é que se usa as ferramentas, os softwares, para entender como é que se usa os aplicativos e ferramentas digitais que possam facilitar o conteúdo que eu estou planejando, o conhecimento que eu tenho,
para transmitir para aquele aluno. Então, eu preciso entender a geração Z e a geração alfa. O que a gente entende? O que você entende sobre geração Z e geração alfa? Os nossos alunos fazem parte da geração Z, que são os nascidos entre o final de 1990 e início dos anos 2000, né? Ou alfa, que são nascidos a partir de 2010. Mas o que querem e como são movidos essas gerações? A gente precisa entender como eles querem e como eles são movidos, né? A geração Z se caracteriza por jovens que compreendem e vivem a diversidade, lutam por suas causas, são autênticos, comunicadores e conectados. Essa geração hoje do Instagram, das lives do Instagram, das lives do Facebook, das lives do YouTube, é essa geração que está conectada, que consegue enxergar o contexto do nosso país e do mundo globalizados, que conseguem transmitir ideias, que conseguem transmitir conhecimentos, que sabem o momento das discussões e das diversidades que vivemos hoje, né? Que há diversos fatores, há diversas situações, há diversos assuntos que são discutidos nessas transmissões que eles fazem, utilizando as ferramentas e os dispositivos que eles têm em mãos, né? Vários desses jovens hoje têm diversos, milhares de seguidores, e esses seguidores gostam do que esses jovens transmitem, né? Seja construtivo ou destrutivo, as informações que eles passam do mundo de hoje, porque eles são comunicadores, eles são autênticos e eles estão conectados. Autênticos, quando eu falo, é que eles conhecem as suas causas, os seus direitos, e defendem os seus direitos e defendem as suas causas. São os que são construtivos, dos discursos construtivos. E eles comunicam, eles facilitam a comunicação das ideias deles através das ferramentas tecnológicas, porque eles estão conectados. Então, quando a gente entende esse contexto, nós conseguimos pensar e repensar o nosso planejamento e a nossa prática da sala de aula. Como eu falei, a gente também precisa entender a geração alfa, né? Para entender mais essa geração, eu tenho um vídeo que eu vou disponibilizar lá aqui no canal e lá no meu Instagram, que fala sobre limão e limonada. Já a geração alfa representa todas as crianças que nasceram na era dos recursos e meios digitais, né? Essas crianças de hoje, de agora, que nasceram, são nativos, né? São natos, né? Nativos dessas tecnologias agora. E o mais interessante é que, um exemplo, eu tenho um primo de 2 anos, o Nicolas, e ele consegue pegar o celular, ele consegue fazer uma ligação, ele consegue acessar o YouTube, ele consegue acessar o Instagram, ele consegue mexer em várias coisas, e eu fico observando aquela criança de 2 anos, aquele pingo de gente, e aquele dedinho pequenininho, na tela do telefone, fuçando ali, descobrindo, né, que uma criança de 2 anos, ela está na sua fase de descobertas, né, e ele está ali curioso para ver, aquilo chama a atenção dele, porque tem cor, tem desenhos, e ele vai ali fuçando, e ele acaba descobrindo o mundo, descobrindo outras coisas, né, às vezes perigosas, que a gente precisa ter muito cuidado com as nossas crianças de hoje, como eu falei aqui, essa geração que nasceu no mundo da tecnologia, no mundo dos dispositivos, e eu particularmente não recomendo para nenhum pai e mãe que dê algum tipo de dispositivo para sua criança de 2 anos, ou mesmo pequena, porque há diversos fatores que prejudicam e que afetam o cognitivo, o desenvolvimento de aprendizagens, coisas significativas para a criança, né? Isso quando tem controle, quando tem um acompanhamento, quando tem limites, isso pode ajudar. Essas ferramentas podem ajudar a criança, né? Mas se você deixar ela solta, à vontade, com o dispositivo,
cuidado, porque ela pode descobrir coisas que não são favoráveis para a idade dela e nem para a família, né? Então, a criança, ela nasce ali já, parece que ela nasceu com o celular na mão. Ela veio ao mundo já com uma inteligência sobrenatural, né? A gente já deve perceber várias crianças que têm esse tipo de inteligência e é algo, assim, surpreendente. E a partir do momento em que recebem o acesso às possibilidades tecnológicas, essas crianças, elas tornam-se um grupo que se desenvolve pelo estímulo, olha só que interessante, e são mais independentes para resolver conflitos desde pequenos, né? Após compreender melhor nossa realidade, podemos descobrir também quais são as competências do professor do século XXI. A gente já consegue compreender a nossa realidade de hoje? Você já consegue compreender a realidade que os jovens, os adolescentes e os adultos estão vivendo hoje? E quando você conseguir compreender e ter essa concepção hoje, você vai entender que competência você precisa ter, querido professor, querida professora, querido gestor e gestora, para esse século XXI. Com alunos movidos pela tecnologia e com anseio de aprender cada vez mais, é preciso que, além deles, professores também desenvolvam novas competências que satisfaçam tanto a si mesmos, quanto a expectativa dos educadores. O conhecimento agora amplia os patamares e não está baseado somente em habilidades como matemática e língua portuguesa. É preciso, primeiro ponto, conhecimento interpessoal para saber lidar com a diversidade e o outro, dentro e fora da sala de aula. É preciso ter conhecimento cognitivo para que alunos desenvolvam o pensamento crítico e alunos saiam da escola letrados e não apenas alfabetizados. Às vezes eu vejo em algumas escolas uma briga do professor porque tem que alfabetizar, aquele aluno tem que alfabetizar, é uma meta, é um número que a gente precisa alcançar, o quantitativo de alunos alfabetizados. E não é bem assim, não basta só alfabetizar, eu preciso letrar aquele aluno para que ele tenha um pensamento crítico, para que ele, além de ser alfabetizado, saber ler o que o mundo transmite hoje, saber ler o que os conhecimentos atuais trazem hoje, interpretar e ter uma formação crítica de ideia, de discurso, de formas de transmitir sua linguagem, da forma de transmitir o seu conhecimento. Não basta só alfabetizar o aluno, né? A gente vê hoje muitos alunos que as orações, mas ele não sabe desse letramento, interpretar um texto, compreender, formar ideia, as informações para aquele aluno e ele consegue desenvolver o seu cognitivo para interpretar, ter um pensamento crítico, um ponto, né, ali, trazer o que ele conhece, aquela informação que ele... Então, não basta só alfabetizar, tem que letrar o aluno, fazer com que ele entenda e aprenda a interpretar o mundo de hoje, os textos, as informações que hoje se processam, e também trabalhar o socioemocional, essas habilidades do socioemocional, e ela está muito, assim, chateada, porque ela está agora no ensino médio, nós já temos coisas que ainda não foram compreendidas e ainda não foram, né, concebidas de vida. Eu entendo que não basta só trazer um conhecimento matemático, um conhecimento de linguagem, um conhecimento de ciência, de geografia. Eu preciso linkar essas informações com a rotina e com o cotidiano do aluno e com o seu estilo de vida, envolvendo as suas ideias, o pensamento crítico, de as ideias, ele foi entendido e ele transmite, por ele foi transformada nas suas concepções de conhecimentos, né, que possa agregar algo, alguém ao mundo, ao momento em que ele vive. Isso é importante
ser trabalhado no socioemocional também. E nesse cenário, há competências que o professor do século XXI não pode deixar passar. Inovação tecnológica. Como falei no começo, né, sobre essa questão da tecnologia. Mas uma realidade é que o professor do século XXI já tem recursos para planejar suas aulas com ferramentas e possibilidades que não se limitam apenas à escrita em um quadro. Alunos da geração Z e Alfa precisam de estímulos, olha só, precisam de estímulos e fazer parte da construção do conhecimento, né? Inserir no aprendizado recursos digitais, o mínimo que seja, já torna o processo mais dinâmico, atrativo e tira a passividade do educando, que até então era comum. Então, você usa a ferramenta quadro, né, como de praxe, mas algo que vai se tornar mais dinâmico. A ferramenta que você vai usar vai tornar a aula mais dinâmica, né? Eu, por exemplo, já dei aulas em que eu usei todos os celulares da sala, né, da escola, de todos os alunos, e ali eu passei o conteúdo diretamente para eles, através do aplicativo. Pessoal, o conteúdo está aí, olha no celular. Aí todo mundo foi lá olhando no celular. E aí eu usei a metodologia de aula invertida, né? Dentro da questão do ensino híbrido. E aí eu fiz um conhecimento, as informações daquele conhecimento, e ali naquele momento do ensino híbrido, naquela aula, o conteúdo já estava lá no celular de todo mundo, né? Eram 25 alunos, os 25 alunos usando seus celulares conectados à internet, recebendo o material na mesma hora. Pouco eu usava o quadro para escrever algo, para transmitir algo, e ali a gente criou uma roda de conversa dentro daquele texto, na interpretação daquele texto, na concepção daquela informação, e ali a gente foi criando aquele discurso, naquele momento da aula. Nós estávamos com um caderno, nós estávamos com um livro paginado, com a página aberta, mas facilitando a dinâmica da aula, facilitando a dinâmica da transmissão do conhecimento para aquele aluno através das ferramentas digitais, né? Então, quando eu passo para aquele aluno um conhecimento antecipado e cobro ele depois o que lhe foi concebido, eu facilito a aprendizagem daquele aluno e o conhecimento para aquele aluno, né? A gente consegue trocar as informações aluno, professor, professor, aluno. Isso facilita a aprendizagem em 90% da nossa prática pedagógica. Temos em nossas mãos alunos que a todo momento recebem milhares de informações e são conectados por conhecimento. O papel do educador é trazer essas habilidades para a sala de aula. Se o aluno gosta de jogar, por que não mostrar jogos educacionais que unam o que gostam de fazer com a vontade de aprender? Então, há jogos, há softwares que facilitam esse anseio do aluno, né? Através daquilo que ele gosta de usar. Existem vários jogos, por exemplo, eu como tutor da plataforma do Khan Academy, algumas turmas que eu tenho lá, eu uso alguns jogos que tem dentro da plataforma e agrego a eles conteúdo de matemática e de português e de ciências, e aí eu vou mandando para eles durante a semana, e durante essa semana a gente vai captando as informações e discutindo, né, lá dentro da plataforma, ou mesmo dentro da sala de aula digital, na sala de aula virtual. As dúvidas são sanadas, as perguntas são sanadas, as ideias que eu quero transmitir para eles são também sanadas, e aquele conhecimento acontece ali no momento integral, em tempo real, para aquele aluno. Então, não há nada de errado nisso. Você usar o que o aluno já conhece, o que o aluno já tem, o jogo que ele tem, por exemplo, discussões e assuntos que são postados no Instagram já foram discutidos na sala de aula, né? A questão do bullying digital, eu já trabalhei conteúdos que falam sobre o bullying digital, né? A questão de a internet ser uma terra sem lei,
né, onde há muitas críticas e julgamentos, isso foi trazido para a sala de aula em discussão com alunos do sexto, do sétimo, oitavo e nono ano, do quinto ano também, que estão imersos nessas realidades digitais. Aposte em novas tecnologias, em novas metodologias, vídeos, conteúdos dinâmicos, e-books e ferramentas disponíveis na internet que sejam propícias aos conhecimentos, né? Aos conhecimentos. Então, toda tecnologia, ela é favorável para facilitar a sua transmissão dos conhecimentos da aula, do planejamento que você fez daquela aula, e isso traz mais dinâmica, fica mais tecnologias de jogos que facilitam as competências das habilidades que são trabalhadas nos tempos com a educação infantil, né, os campos de experiências, e há alguns jogos que facilitam a transmissão desses campos de experiências na educação infantil e podem ser postos em prática e facilita a transmissão da aprendizagem do conhecimento para os alunos da educação infantil também. A desenvolvimento transmite informações e aprendizagens através dessas ferramentas. Inovar a educação. Se estamos falando de alunos que têm o anseio de querer novos desafios e não se contentam com o tradicional, a criatividade é essencial para que educadores consigam incentivar seus educandos ao aprendizado. Nesse cenário, a possibilidade de aulas passíveis, né, que se baseiam em abrir o livro, ler um texto e resolver questões. Isso é tecnologia que usa essas ferramentas. Os que querem, precisam de mais, sentem a necessidade de serem instigados, né? Faça isso por meio da imaginação, participe da construção de conhecimento. Como eu falei anteriormente, eu, usando as ferramentas digitais na sala de aula, facilito o conhecimento para o aluno e aquele conhecimento sendo transmitido para o aluno, né? Gerando e agregando conhecimento do aluno, linkando, que vai trazer a discussão da minha aula, eu vou unir a tecnologia para que isso seja mais expansivo, isso seja transmitido com a maior amplitude na sala de aula. A tecnologia, ela sempre é favorável para a educação, mas nunca substitui o papel do professor. O professor, ele cria afetividade e cria elos com a sua sala de aula. Isso favorece o trabalho do socioemocional na sala de aula, isso favorece o processo de ensino-aprendizagem na sala de aula, quando o professor ele cativa os seus alunos, né? Ele transmite essa harmonia, essa ligação com os seus alunos, e isso facilita o trabalho dele em sala de aula. Agora, se você é um professor rígido, carrancudo, que bate na mesa, criar harmonia, você precisa fazer com que ele tenha, mas nunca deixar que ele esteja sempre distante, né? Mas sempre trazer aquele essa integralidade. Quando a gente fala de integralidade, a gente está falando da educação integral. O dia todo na sala de aula ou na escola. Não. Essa questão do tempo integral é onde há planejamentos que agregam conhecimentos para o aluno e que, de diversas formas, há transmissão de conhecimento, de diversas formas, o tempo do aluno ele é aproveitado e não fica ocioso para coisas fúteis do seu dia a dia. Então, a escola de tempo integral, essa integralidade, ela é para facilitar o conhecimento e desenvolver. No século XXI, os alunos deixam de ser passivos no aprendizado e agora querem ter participação ativa. Então, a escola de tempo integral, a escola em tempo integral, ela transforma esse aluno em protagonista do conhecimento, do seu conhecimento. E o professor, ele é o facilitador e o mediador. Então, os integrativos, desde a infância, faz com que cresçam
entendendo as diferenças e opiniões de cada um. Olha só que incrível, né? Você, desde cedo, desde a infância, integrar esses ambientes, esses conhecimentos, principalmente na área pública, né? Procure fazer suas aulas, debates, atividades em grupo e colaborativas para instigar o cooperativismo já cedo com esse aluno, né? Desde que participe. Gente, essa questão da integralidade, de você fazer o aluno ser protagonista, é muito importante no nosso mundo hoje, no nosso contexto hoje em que nós estamos vivendo. Porque se você não fazer com que esse aluno, e não facilitar que esse aluno seja protagonista, conhecimento, posso colaborar, eu também vejo as coisas no mundo, também, um livro que eu leio, aprendi correta, né? Isso facilita muito a vida desse professor no contexto que nós estamos vivendo hoje. Professor comunicativo que usa a tecnologia, que usa o Instagram, que usa o WhatsApp, que usa o Facebook, que usa... é ser comunicativo. Repetir, passar ou reproduzir uma mensagem ou informação para uma pessoa ou grupo. Quando ensinamos, estamos transmitindo um conhecimento. Mas na era da educação 4.0, precisamos adaptar algumas características à nossa linguagem, né? Se antes boa parte dessa comunicação era feita pessoalmente, agora é necessário adaptar e criar uma comunicação clara para outros meios. Olha só, os outros caminhos que a comunicação vai abrindo para a nossa prática pedagógica. Clara, objetiva, sucinta, e não que faça a cabeça desse aluno ficar embaralhada com a linguagem daquele aluno, que ele entenda aquela informação, né? Escuta ativa. Eu falo muito sobre a questão da escuta ativa, porque o professor, que você passou para ele, é bom você pensar e pesquisar o perfil desse aluno, de que forma ele pode entender, de que forma eu posso transmitir a informação para ele. Talvez do meu jeito, esse meu jeito de transmitir a informação para aquele aluno deve ser repensado, e o conhecimento e a informação ela tá de forma perdida, retalhada, e aquele aluno não conseguiu compreender porque a minha comunicação com ele não foi facilitada. Eu não facilitei, eu não criei novas maneiras, novas formas de transmitir o conhecimento para aquele aluno. Compreenda o seu educando e, principalmente, traga para o ensino uma comunicação não violenta para criar conexão. Há várias formas de entender e compreender essa questão da comunicação não violenta. Eu já vi professores que batiam na mesa, gritava com o aluno, falava alto com o aluno. O aluno não gosta de ouvir gritos, o aluno não gosta de que o professor fale alto com ele. O aluno tem sensibilidade, o aluno tem sentimentos e tem emoções. Por isso que o socioemocional está sendo trazido hoje para a sala de aula, para os nossos planejamentos na escola, né? O nosso sexto e último ponto, para nós encerrarmos as nossas discussões, a busca pelo aprendizado. Como eu falei inicialmente no nosso vídeo, nessa transmissão, o professor que não pesquisa, que não estuda, que não busca, que não lê, ele vai dificilmente conseguir alcançar e caminhar junto com esse contexto nosso da educação em que nós estamos vivendo. Vai ser difícil para você, vai ser difícil para os seus alunos, porque o professor que não lê, professor que não estuda, gestor que não lê, gestor que não estuda, que não pesquisa, que não está sempre um passo à frente do que a educação está vivendo hoje, eu não sei o que vai ser da sua vida, da sua escola e dos seus alunos. Sinceramente, eu não tenho nem, acho que nem... Mas não é nada legal, né? Então, lembra que falamos de uma geração que a cada segundo recebe milhares de informações, como eu falei para vocês anteriormente. É importante que educadores também façam parte disso, consumam novos conhecimentos, sempre que possível estejam a par dos fatos. Junto disso, entra a habilidade do pensamento crítico
escolher o que vale levar para a sala de aula e, ao mesmo tempo, autonomia em decidir conteúdos de valor. Gente, isso é incrível. Você precisa ter essa concepção de também mergulhar naquilo que o aluno também sabe, né? Dessas informações que ele recebe todos os dias, acompanhar, né? Lembrei agora um aluno que tinha conhecimento de um professor muito antigo, né? Professor já de certa idade, que criou uma página no Instagram. E ali ele começou a compartilhar a sua rotina de vida. E um dia aquele aluno trouxe aquela informação para a sala de aula, né? E aí ele citou, professor, eu vi lá que o senhor tem uma página no Instagram, eu estou lhe seguindo, e eu vi lá o que o senhor faz no seu dia a dia, na sua rotina, o senhor faz suas caminhadas, suas refeições. E aquilo trouxe bastante, agregou bastante informação importante para aquela sala de aula, porque o professor ele compartilhava muito sobre a questão alimentar dele, que ele estava passando por um momento muito difícil de saúde, e ele estava transmitindo através das suas redes sociais, nos stories do Instagram, a sua rotina alimentar. E aquilo trouxe uma curiosidade para o aluno, que também estava começando a querer buscar uma rotina alimentar mais saudável. E aquele professor, naquele momento. E aquilo agregou bastante conhecimento para a turma toda, de 32 alunos em uma escola aqui em Fortaleza. E isso é fantástico, né? Será que todas as informações são válidas ou algum filtro pode ser feito dentro desses conhecimentos? Chegar em um nível alto de entendimento só é possível com muito aprendizado, por isso lembre-se que sempre há o que ser aprendido, e leve isso também aos seus educandos, faça perguntas, incentive a pesquisa e o valor do conhecimento. Isso é incrível, como a gente já falou aqui durante essa nossa conversa. Precisamos de professores que sejam também alunos. Professor também é aluno, professor também estuda, pesquisa. Ele não só pega aquele conteúdo e transmite ele daquela forma que ele aprendeu, ele mescla aquele conteúdo, ele facilita aquela informação de matemática, de português, de ciência, de uma forma mais clara, dinâmica e objetiva, que alcance o conhecimento daquele aluno, e também aquele conhecimento do aluno se agregue àquele planejamento daquela aula que eu fiz para aquele dia, e eu trouxe para a minha sala de aula. Né? A tecnologia está ocupando mais espaço na educação, e o papel do professor do século XXI, aos poucos, mudando. Né? Educadores são a base da educação e agora compartilham esse posto ao lado dos seus alunos, viu? Não é mais o professor o detentor do conhecimento. Professor e aluno juntos, eles ampliam mais ainda, através das ferramentas digitais e aquilo que ele tem em mãos, para aquele conhecimento ser ampliado, não só de uma forma, mas de diversas formas. E, como educador que acredita em uma escola transformadora, não deixe para trás o aluno que também há em você. Sempre há novas formas de inovarmos dentro da sala de aula. E uma frase para a gente finalizar aqui o nosso discurso. O professor só pode ensinar quando está disposto a aprender. Janoi Memides nos informa essa frase importantíssima para a nossa vida, para a nossa jornada escolar. Gente, mais uma vez, eu vou trazer aqui os livros que eu recomendo que vocês leiam, que faz parte desse nosso discurso. Planejamento Escolar, de Vasco Pedro Morreto. Planejando a Educação para o Desenvolvimento de Competências. Esse livro é fantástico para você planejar agora habilidades e competências da BNCC, certo? Vale a pena comprar, certo? Outro livro que foi chave para a gente abrir esse fórum, abrir essas discussões sobre o professor do século XXI, que vai ser a minha temática de diversas formações, é o professor, né, que é do mundo da tecnologia, que esse livro ele traz informações incríveis sobre práticas pedagógicas para o século XXI, certo? E a gente precisa entender que essa socio-orientação digital e humanismo ético precisa também ser
discutido dentro das nossas práticas pedagógicas. E o outro livro, o terceiro livro, importantíssimo para você, professor, é a aula nota 10, 2.0, de Douglas Moving. Ao comprar esse livro, você vai receber aqui uma chavezinha que você vai poder ter acesso a diversos vídeos e diversas informações importantes. Gente, esse livro é riquíssimo para você planejar as suas aulas, tornar as suas aulas mais atrativas, tornar as suas aulas mais dinâmicas. Então, gente, esse livro, na verdade, esses 3 livros aqui, eles são parte da minha jornada, então todo o tempo eu estou consultando eles. Além também de estudar psicologia da educação, que a gente precisa sempre estar lendo e estudando para a gente facilitar a vida dos nossos alunos e dos nossos professores também. Eu devo estar aí acompanhado das minhas meninas preciosas da minha creche, as professoras da minha creche, que são um tesouro, e eu sempre compartilho tudo com elas, de conhecimento, de informação, para que elas também não fiquem para trás desse mundo globalizado que nós estamos vivendo hoje. Pessoal, alguém tem alguma dúvida ou pergunta ou sugestão? Se quiserem dizer alguma coisa, podem falar aqui no chat, eu vou estar aqui observando e lendo. 5 minutos para responder, para perguntarem, e eu vou estar respondendo, ok? Gente, eu agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Brevemente, eu vou disponibilizar online para que vocês possam assistir depois, rever depois, né? Essa live, que ela está sendo gravada, e eu vou estar colocando ela disponível para vocês depois, para quem não pôde participar, para quem teve seus afazeres num dia como hoje, né? Mas muito obrigado, qualquer coisa me manda e-mail, me mandem perguntas lá no e-mail que eu posso responder sim, eu responderei para todos, tá certo? Gente, muito obrigado, tenha aí um bom final de semana, Deus abençoe a vida de vocês, um abraço e um cheiro